ao vivo para mais uma aula aqui pela Escola de Sabedoria Bíblica. Sejam bem-vindos na nossa aula número 6 do desafio 12 dias para mudar a mentalidade financeira. E vamos seguir nessa jornada de crescimento, de aprendizado e mudança de mentalidade. Como assim, pastor? Mudança de mentalidade? Nós vamos quebrar todos os conceitos errados que você tem acerca da vida financeira, da abundância, da prosperidade do dinheiro e vamos ensinar para você como você vai alcançar a abundância financeira, a prosperidade sem sair dos princípios bíblicos. E a gente vai começar o conteúdo da aula de hoje já. Irmãos, vamos entrar aqui então no conteúdo da aula de hoje. Nessa aula número 6, nós vamos falar sobre 7 passos para conquistar a abundância financeira. E eu vou ensinar para vocês que esses 7 passos são importantíssimos para quem quer mudar sua mentalidade e também conquistar de uma forma mais prática a abundância. Hoje a gente vai falar de algumas coisas mais práticas para vocês colocarem, em prática na vida de vocês, para de verdade conseguir avançar em direção a esse objetivo aí de alcançar a prosperidade e a abundância. Antes da gente falar do tema, eu quero ler com vocês Salmo 112, versículo 1 ao 3. Abre aí comigo. Salmo 112, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração do justo. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112 está dizendo para nós aqui que bem-aventurados, ou sejam, felizes, serão todos aqueles que temem ao Senhor. Se você está nessa aula hoje aqui, você teme a Deus, você teme ao Senhor, quer dizer para você que você será feliz de acordo com esse salmo. E ele diz também, aquele que se agrada dos mandamentos de Deus. Então, se você também é uma pessoa que se esforça para obedecer os mandamentos, para cumprir aquilo que a palavra de Deus ensina, esse salmo também está falando sobre você. E ele diz algo sobre as pessoas que vivem dessa forma, de acordo com a vontade de Deus. O que ele diz aqui? Ele está falando o seguinte: a descendência será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração de todos os justos, ou seja, toda a sua geração, aqueles que virão depois de você serão abençoados. E ele diz também, na sua casa vai haver prosperidade e riqueza. O salmista aqui está dizendo que para aquele homem que teme a Deus, que é fiel aos mandamentos de Deus, aquele que se alegra em cumprir a vontade do Senhor, a sua descendência será abençoada e poderosa na terra. Ele também vai falar assim que na casa desse bem-aventurado homem que teme ao Senhor e que cumpre os mandamentos, vai haver prosperidade e riqueza. Como que uma promessa dessa aqui no Salmo 112 está falando de que nós seremos abençoados e prósperos uma vez que servimos a Deus, que temos prazer nos mandamentos dele, e como que nós, cristãos, não entendendo isso, não conseguimos viver a verdade dessa promessa, não conseguimos viver essa prosperidade, não conseguimos viver essa riqueza que a Bíblia menciona aqui nas nossas vidas. O porquê que isso vai acontecer? Então eu quero tentar esclarecer isso com vocês hoje, dando 7 passos para vocês avançarem para viver essa promessa que está aqui na Bíblia, no Salmo 112. Agora, o que é preciso? Primeiro de tudo é o que vocês estão fazendo hoje aqui, que é estudar. Estudar sobre dinheiro é algo que ninguém te ensinou. Na verdade, nenhuma instituição de ensino, provavelmente você passou pelo jardim de infância, pelo pré, Passou pelo ensino fundamental, passou pelo ensino médio, talvez até pela faculdade, e lá você não aprendeu sobre educação financeira. Também, talvez, na sua família você não aprendeu sobre educação financeira.
Ou também, às vezes, lá na sua igreja também você não aprendeu sobre educação financeira. Isso, na verdade, mostra que esse assunto ele não está nas prioridades, tá? Ele não é listado entre as prioridades dessas instituições, ou seja, a instituição de ensino, que é a escola ou na família, às vezes, até por falta talvez de capacitação de alguém, dos pais talvez ensinarem, ou até mesmo na instituição religiosa. Na verdade, esse assunto ele acaba não sendo mesmo prioridade. Só que ele é necessário, então a gente precisa buscar meios para desenvolver esse aprendizado. E qual é a melhor opção que você tem para crescer? Estudando? Crescendo? Buscando conhecer? O que você vai fazer para buscar essa prosperidade, essa abundância? O que você pode fazer de uma maneira prática para buscar essa prosperidade, essa abundância? Ah, pastor, para prosperar eu preciso empreender. Para prosperar, preciso abrir meu negócio, preciso começar a conquistar alguns clientes. Para que eu venha prosperar, eu preciso empreender. Ou então eu preciso investir, pastor, porque senão eu nunca vou prosperar. Já entendi nessas aulas aqui que eu preciso multiplicar, eu preciso crescer e avançar. Amém. Então, se investir, abrir uma empresa, qual é então a melhor empresa para você investir? Qual é talvez o melhor investimento, o melhor lugar para você fazer um investimento para que você possa viver essa prosperidade? Eu pergunto para vocês que estão aqui comigo hoje. Qual é, então, esse lugar ideal para você empreender ou investir? Qual é esse lugar ideal? Respondam aí para mim aí que eu quero saber de vocês. Qual é o melhor investimento, o melhor lugar para você investir se você quer prosperar? Qual é a melhor empresa para você investir se você quer prosperar? Talvez você vai falar, não, é a Apple, não, agora é a Tesla, é a melhor empresa para investir. Não, eu ouvi falar que o melhor investimento que tem hoje é, não sei, aí você ouviu aí alguém te ensinando sobre algum investimento, mas eu respondo para você. O melhor lugar para você investir, o melhor investimento, a melhor empresa para você investir é a sua própria. Aí você pode dizer, mas pastor, eu ainda não tenho uma empresa. Então você vai investir na sua vida para que você possa se capacitar para abrir o seu negócio. Ou então você vai investir na sua vida para você primeiro aprender sobre investimentos e analisar os investimentos. Você vai investir primeiro em você. Mas o primeiro lugar que nós precisamos investir é em nós mesmos. Eu posso pegar todo o meu dinheiro e investir lá na melhor fundo de investimento que alguém me falou, na melhor empresa, mas se eu não investir em mim, não vai adiantar. Porque quando o mercado tiver uma crise, quando a bolsa de valores cair, se a empresa passar por alguma dificuldade, como que eu vou me comportar? Porque eu não investi em mim, eu não adquiri essa capacitação, esse conhecimento, eu não me preparei. O melhor lugar que você vai investir é em você mesmo. Por isso que nós estamos falando. A escola não te ensinou sobre isso. A família às vezes também não te ensinou, a sociedade não te ensinou. Então você precisa investir em você para adquirir esse conhecimento acerca do dinheiro. Se você não está construindo algo para você, querido, se você ainda não está construindo algo para você mesmo, para sua família ou para quem vem depois de você, isso mostra que há um comportamento errado da nossa parte. Por quê? Se você não está investindo para você construir algo para você e para sua família, para os seus descendentes, tem algo errado da sua parte. E a melhor forma de você começar a construir isso é investindo primeiro em você. Tem algo errado. Então você precisa estudar sobre finanças. A gente estuda sobre muitas coisas. Você estuda sobre a sua profissão, você estuda sobre a Bíblia, a gente estuda espiritualidade, a gente desenvolve nossa vida emocional, a gente estuda sobre várias coisas. Você que tem filhos precisou aprender, estudou sobre como lidar lá com as questões dos bebês, por exemplo, das crianças. A gente estuda sobre tudo.
mas tem alguma coisa que toca em todas essas áreas das nossas vidas que às vezes a gente negligencia. Para você mexer com a sua profissão, o dinheiro é importante? Sim, você precisa saber mexer com o dinheiro que você vai receber na sua profissão. Para você, na sua empresa, ter sucesso, o dinheiro é importante? Sim, por quê? Porque você precisa saber como você vai investir o seu dinheiro na empresa ou como você vai usar o dinheiro que a empresa produz para você. Para você vincular essa questão do aprendizado do dinheiro com a sua família é importante? É porque se a sua família não tiver uma administração financeira boa, vocês vão passar dificuldades. Ou seja, o dinheiro ele toca em todas essas áreas da nossa vida. Ah, pastor, mas na minha fé ele não toca. Não toca, será? Será que você consegue ficar muito feliz e alegre e contente todas as vezes que você está passando uma dificuldade financeira? Será que todas as vezes, isso nunca abalou a sua fé quando você entra num período de baixa financeira extrema e você não começa a se questionar e questionar a Deus? Mesmo que você não fale, internamente você não fica insatisfeito com a vida que Deus está proporcionando para você? Isso afeta todas as áreas da nossa vida. E o que acontece com quem não estuda? Quem não estuda vai sofrer esse impacto negativo do dinheiro em todas as áreas da vida. Se você não estudar sobre investimento, sabe o que pode acontecer? Por exemplo, vai chegar lá um parente, um amigo, um conhecido seu com uma oportunidade ótima e vai te oferecer um ótimo negócio. E aí, se você não tem o conhecimento, você entra nesse negócio que essa pessoa te oferece, só que passando um tempo você vai ver que era uma furada, porque você perdeu o dinheiro que você colocou. Finanças, queridos, não é dinheiro. Finanças é gestão, é administração. Você precisa saber que gestão você vai fazer em todas as áreas da sua vida, inclusive financeira. Gestão não é dinheiro. Dinheiro é o que você vai administrar ali, mas é a gestão financeira que precisa ser estudada por todas as pessoas. E uma dica que eu vou te dar é: procure saber mais sobre finanças. Procure ouvir pessoas que ensinam princípios financeiros, gestão financeira familiar, gestão financeira pessoal. Você precisa aprender sobre isso. Por quê? Mesmo entendendo, você ainda vai errar. Mesmo entendendo um pouco, você ainda vai cometer algumas falhas. Por exemplo, se você quer mexer com investimentos, você vai cometer algumas falhas. Na sua empresa, você vai tomar decisões erradas e vai cometer falhas. Então, você precisa aprender. Sempre aprender. Então, eu vou falar com vocês sobre esses 7 passos que você precisa dar para você, de verdade, começar a caminhar em direção a prosperidade e a abundância financeira. O primeiro passo, a gente já está falando sobre ele, é o estudar. É o estudar. Muita gente quer começar a fazer muitas coisas executando ali, mão na massa, sem antes estudar. Imagina você, queridos, que estão por aqui, se de repente eu como pastor, ou melhor, antes de ser pastor, decidisse que do nada eu iria começar a ensinar para vocês a Bíblia. Sem estudar, sem me capacitar, sem fazer um seminário, sem ler a própria Bíblia, como que eu vou poder ensinar isso para vocês? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente começa por um princípio, que é aprender. Você pode ser muito bom ou muito top em alguma outra área da vida, mas uma área que você ainda não conhece, você nunca vai começar lá em cima, você vai começar aprendendo, estudando. É assim que funciona. Como que eu vou aprender então, pastor, sobre essa área financeira? Você vai ler livros, você vai participar de eventos, você vai assistir a vídeos no YouTube, como você está fazendo aqui agora, por exemplo. Você vai falar com outras pessoas a respeito disso. Por quê? Porque a conversa vai trazer conhecimento. E aí, a Bíblia mesmo fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então você vai conversar com outras pessoas, vão compartilhar experiências. Por isso a importância que a gente sempre fala, que eu tenho falado para vocês nas aulas anteriores, dos ambientes que vocês estão inseridos. Porque se você só conversa sobre assuntos aleatórios, você não está adquirindo conhecimentos
em áreas importantes da sua vida que você precisaria estar adquirindo. E isso vai vir também através de experiência de outras pessoas que talvez já passaram por desafios, já enfrentaram alguma situação difícil na vida delas e já superaram e podem te ajudar e evitar que você cometa os mesmos erros que eles cometeram. Então você precisa aprender coisas novas e toda vez canalizar a energia de vocês que estava sendo gasta em coisas que não fazem sentido para buscar os objetivos que você tem. Pastor, eu quero ser um ótimo empreendedor, mas aí eu pergunto para você, sobre o que você está assistindo lá no YouTube? Não, eu estou assistindo vídeo de piada, eu estou assistindo meme, eu estou assistindo canal de culinária. Não, mas você não quer empreender? Qual é a área do seu empreendedorismo? É isso que você precisa estar consumindo de conteúdo. É isso que você precisa estar estudando. Os livros que você está lendo precisam ser sobre isso. Os eventos que você está participando precisam falar sobre isso. 100%? Não, porque a sua vida não é só uma área, mas você precisa estar focado em aprender essa área que você quer avançar e prosperar. É na área financeira? Investe nisso. É na vida emocional? Investe nisso. É no empreendedorismo? Na determinada área que você vai empreender? Invista nisso. Segundo passo para você alcançar, conquistar, foi a palavra que eu usei aqui, a abundância financeira. Qual é o segundo passo depois de estudar? Depois de estudar, você vai de verdade conquistar. Essa é a parte mais difícil, porque quando a gente está falando de negócios, de empreender, não se trata mais da teoria. Agora sim, você já tem a teoria, mas agora você precisa ir para a prática. Tem gente que quer fazer alguma coisa e ela fica na teoria. Ela vai, estuda e estuda e estuda e estuda mais e estuda mais um pouco. Ela fala, não, agora eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. E ela estuda, estuda, estuda. Só estuda e nunca vai para a prática. Esse é um problema. Por quê? Porque muita teoria vai fazer você ficar com obesidade cerebral, obesidade de conhecimento, obesidade de informação. Sabe qual é a tendência? Você ficar sempre com medo de começar porque você nunca vai achar que tá bom. Por quê? Porque você está buscando informações, às vezes, do próximo nível que você nem chegou ainda. Nem está na hora de você mexer com essas coisas daquele nível, mas você, como já ficou absorvendo teoria demais, a sua teoria já está lá em cima, mas a prática é zero. Então você precisa conquistar. O que é conquistar? Conquistar é começar. O que você quer fazer para você alcançar a abundância financeira na sua vida? É mudar de emprego? É sair do seu emprego e começar a empreender? É alavancar o seu negócio, fazer com que o seu negócio cresça, te dê resultado, dê retorno, dê lucro para você? O que você precisa fazer? É prática. Então essa é a parte mais difícil, porque tem muita gente que quer fazer apenas a parte teórica. Por exemplo, nós temos as tarefas nossas aqui do nosso desafio, né? Toda aula tem lá na plataforma o link para você fazer a tarefa. Mas o que acontece? Há pessoas que assistem a aula, mas não praticam a tarefa. A tarefa é prática. A tarefa é para você sair da teoria e começar a dar os passos para te ajudar. Isso é em todas as áreas da vida. Quem não gosta de fazer tarefa é porque é só teórico. Quem gosta de fazer tarefa? Ninguém gosta de fazer tarefa, mas é necessário. Aí eu pergunto para você, queridos que estão aqui hoje comigo. Você sabe que quem é que faz somente o que gosta? Quem só faz o que gosta é criança. Criança, se você quiser que ela faça algo que ela não quer, o que ela vai fazer? Pirraça. Quem só faz o que gosta é criança. Por quê? Porque adultos fazem o que precisa ser feito. Então, como eu estou falando para vocês que são adultos, vocês precisam fazer o que é necessário para vocês avançarem e alcançar a abundância e prosperidade que vocês estão buscando, tá? Deixa eu dar um exemplo para você aqui, ó. Vamos supor que você é um caçador, ou quer ser, tá? E aí você quer partir para uma caça de javalis. Antes de entrar na floresta, você deve primeiro entender como que você vai fazer a caça desse javali. Talvez você até poderia ter sido aquele caçador que atira nos pássaros, por exemplo.
Talvez você era um caçador que caçava borboleta, mas agora não, agora você quer ir para um animal maior, um animal grande. Antes de você entrar no mato, se der de frente lá de cara com o javali, o que você precisa fazer? Aprender. Então, o primeiro passo foi estudar. Por quê? Porque você nunca viu, talvez, um javali de perto, não sabe como ele é, nem como ele se comporta. Então, você vai aprender coisas importantes. Por exemplo, ele é um animal forte, ele pode até te atacar se você não tomar cuidado. E para você derrubar e dominar aquele animal, não é algo simples, você precisa saber como fazer, principalmente se você vai fazer essa caça sem arma de fogo, por exemplo, tá? Então, imagina uma coisa, abater um animal desse, um javali, ele não é igual a um porquinho, tá? O javali, ele pode ser agressivo sem saber o que fazer. Você pode se machucar. Tem muita gente que faz isso com a sua própria vida financeira, com a sua empresa, com seus negócios, com seus projetos. Por quê? Porque querem ir para cima, querem ir avançar sem saber o que fazer. Quantas pessoas querem partir, às vezes, para fazer as coisas práticas e não querem estudar? Tem os dois lados da moeda. Tem aquele que só estuda e tem aquele que só quer fazer e não quer estudar. Aí faz sempre tudo errado. Então você precisa aprender primeiro a teoria. Esse é o processo correto. E depois da teoria vem a hora da prática. Essa é sempre a parte mais difícil, mas a teoria também se faz necessária. Hoje, por exemplo, quando você olha para a escola, né, como a gente estava falando lá atrás nas primeiras aulas, os professores eles ensinam, dão teoria, e lá no final do mês ou do bimestre tem lá uma prova. Ou seja, aquele aluno ele está cheio de teoria. Quando chega no dia dele fazer a prática, ele já talvez nem lembre mais de tudo aquilo que ele aprendeu. Para você se tornar bom em alguma coisa, seja no empreendedorismo, seja no investimento, seja na administração financeira, seja na sua profissão, naquilo que você faz, ou até mesmo num hobby, num esporte, você precisa da teoria e depois a prática. Pensa, não sei se você já andou de caiaque. Eu já andei de caiaque. E aí acontecia alguma coisa. Por exemplo, eu e minha esposa estávamos remando no caiaque e aí a gente fazia o quê? A gente remava sempre desse lado. E quando a gente vem desse lado só remando, o caiaque faz o quê? Ele começa a girar. E ele fica girando. Tem gente que é assim, é teoria, teoria, teoria e fica só na teoria. Aí o barquinho dela só gira. Tem gente que é só prática, prática e prática e prática. Nunca para aprender a teoria como precisa ser feito. E aí o barco dela gira, mas pro outro lado agora. Então, qual que é o princípio correto que você precisa fazer? É aplicar a teoria do bote. Sabe qual é a teoria do bote? A teoria do bote é assim, ó, vou até me afastar aqui para eu fazer o movimento para vocês entenderem. Teoria, prática. Teoria, prática. Teoria e prática. Aí sabe o que vai acontecer com o seu caiaque? Ele vai andar para frente. Porque senão ele vai ficar girando parado no mesmo lugar. Então você precisa entender e seguir esses 2 passos iniciais, mas são fundamentais e eles precisam estar sendo executados juntos. Teoria e prática. Teoria e prática. Talvez você já está fazendo teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, mas está devagar, está lento. Agora a gente vai entrar então no terceiro passo que você precisa aprender. Qual é esse terceiro passo? O terceiro passo é o passo da multiplicação. Então, o primeiro é estudar, o segundo é conquistar e o terceiro é multiplicar. A gente já falou da multiplicação, mas eu quero dar mais uma pincelada porque esse passo é importante. Você está lá devagarzinho. Teoria, prática. Seu barquinho está andando a 2 por hora sobre a água. Esse é o segredo para você avançar. Agora, o que você vai fazer? Multiplicar os seus resultados. Como? Multiplicando
o que você está fazendo, os seus esforços. Aqui está o segredo. Tem pessoas que não entendem esse processo de multiplicação. O que ela já quer? Ela já quer sair e achando que vai chegar no topo do nada, muito rápido. Não é assim. Para você chegar no topo, você precisa executar o trabalho, o que quer que seja, constantemente. Tem um segredo aqui. O segredo para chegar na abundância é executar constantemente a teoria e a prática. Esse é o segredo. E aí, se você quer chegar lá no transbordo, você vai fazer o quê? Vai multiplicar essa teoria e prática várias vezes, ou seja, vai se esforçar mais. Poucas pessoas entendem o que é multiplicação. Tem gente que acha que multiplicar é pegar lá só a teoria e fazer só a teoria muito. Ou tem gente que acha que é só a prática muito. Você precisa multiplicar. Por exemplo, você é o caçador de javali, não é? Que a gente está falando aqui no nosso exemplo. O que você faz com esse javali que você caçou? Pronto, você foi lá, teoria, prática. Teoria, devagarzinho, e pegou um javali pequeno, um filhote. Pegou lá um filhotinho. Agora ele tá lá. Pronto, você já caçou ele, levou para casa. O que a maioria das pessoas faz com esse pequeno javali? É o pequeno resultado que ela teve. Isso aqui, irmão, é na sua vida emocional, é na sua vida espiritual também, às vezes. É na sua empresa, é nos seus negócios. Você faz assim na vida financeira. Você faz um pouquinho, começou certo, devagarzinho, mas começou e teve um pequeno resultado. Agora, o que você faz com esse javali? A maioria das pessoas quer ir lá, cortar ele e comer tudo. Fazer um churrascão e comer tudo. Mas aqui, o terceiro passo, ele fala do quê? É hora de multiplicar. Como você vai fazer para multiplicar esse javali que você caçou? Ao invés de consumir. Você pode consumir? Pode, mas não tudo. Você precisa reinvestir para multiplicar. Queridos, eu estou tentando falar com vocês de uma forma didática porque você pode aplicar isso em várias áreas da sua vida. Você pode aplicar em várias áreas da sua vida. Você precisa reinvestir aquele resultado que você teve para que ele volte mais uma vez maior, porque da primeira vez você teve esse resultado e você só tinha a teoria e a prática, Agora não, agora você já tem algo para investir. Então agora você vai investir, vai continuar na teoria e na prática, e esse resultado ele tende a voltar maior ainda. Então você pode fazer agora diferente. O que você vai fazer com esse javali? Agora você pode vender a pele, agora você pode vender a carne, e tudo o que você quiser fazer com ele para multiplicar o resultado que você teve. Não sei se você estava aqui na aula, não me lembro qual foi uma das 5 aulas passadas que a gente falou, mas nós falamos do código X. Quem é que lembra do código X? Se você lembra do código X, você lembra que é o código da multiplicação, não é o X do X-Men, é o X da multiplicação. Por quê? Falei para vocês, a matemática, existe o poupador, existe o consumidor, existe o da divisão e existe o X, que é o multiplicador. Então você precisa aprender a aplicar o código X nas coisas que você está fazendo. Por quê? Porque é esse X que vai trazer para você a multiplicação, o crescimento que você espera. Tem gente que fala assim, não, eu fiz algo, mas o resultado foi pequeno. O resultado não foi o que eu queria, então não deu certo. Não, deu certo, você teve resultado. Só que ele foi pequeno. O que você precisa fazer agora para esse resultado voltar menor? Investe mais energia, investe mais estudo, investe mais preparação, investe mais recursos. Não sei qual é a área que você vai aplicar isso. Mas independente de qual seja a área que for, você precisa multiplicar esse resultado. Não é porque ele foi pequeno que deu errado. O que você precisa agora é aumentar. Você fez um teste. Esse teste que você fez te mostrou,
com esse tanto de investimento, de força, de esforço, de tempo, de trabalho, de dinheiro, independente do que quer que seja, você pode ter esse tanto de resultado, esse tantinho aqui de resultado. Então tá bom, se eu quero ter esse tantão de resultado, então logicamente você sabe que você precisa aumentar o seu investimento também. Mais para frente a gente vai falar de empreendedorismo e aí eu vou explicar o que é isso aqui para você, tá bom? Então vamos lá, ó. Então, primeiro passo é estudar. Segundo passo, conquistar, ou seja, é a ação, é a prática. E o terceiro passo, multiplicar. Qual é? Aumentar os resultados, trazer um avanço nos resultados que você já tem, tá bom? Agora, e o quarto passo? O quarto passo é você patrimonializar. O que é patrimonializar? É transformar o resultado desse seu esforço, desse seu investimento em algo tangível. Transformar em algo tangível. Por exemplo, se a gente está falando de dinheiro, estamos falando de investimento financeiro, por exemplo. Você trabalhou, vamos supor que o investimento que você fez não foi nem investimento em bolsa, nem nada assim. O seu investimento foi trabalhar. Pronto, você investiu o seu tempo, trabalhou ou para você mesmo ou para alguém e ganhou algum dinheiro. Qual que é o quarto passo? Lógico, você sabendo que você precisa estudar, precisa partir para a prática, precisa multiplicar isso que você ganhou, mas um quarto passo que você precisa fazer é trazer esse resultado agora para algo tangível. O que é esse algo tangível? Você vai transformar isso em um patrimônio seu. Esse é o caminho da abundância. Lembra aqui, queridos, nós estamos falando de caminhos, passos para alcançar a abundância, para conquistar essa abundância financeira. Porque tem gente que vai lá e ela produz e ela tem resultado e ela multiplica esse resultado e ela fica nesse ciclo, só que ela pega esse resultado e ele nunca traz para algo real, algo físico, algo tangível. O dinheiro, ele é um patrimônio? Ele é um patrimônio, sim. Quando ele é líquido, né? Ele está disponível para você ali, ele é um patrimônio. Mas o que também pode ser, o que você pode fazer com esse dinheiro para ele ser um patrimônio mais tangível? Por exemplo, montar uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Você trabalhou, caçou seu javali, multiplicou ele, pegou agora uma parte, aí você precisa multiplicar, reinvestiu, beleza. Agora outra parte, o que você vai fazer? Você vai separar e vai falar, isso aqui é a minha reserva. Ou você trabalhou, recebeu seu salário, uma parte você investiu em você para multiplicar, outra parte você vai pegar e vai separar para fazer uma reserva. O que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é um recurso, é um dinheiro que você tem guardado para suprir o seu custo de vida. Qual é o seu custo de vida? Quanto você gasta por mês com moradia, com comida, com transporte, com saúde? Quanto que você gasta por mês? Eu gasto, sei lá, R$1.000. Tudo bem, só um exemplo, tá? Isso é muito difícil de acontecer. R$1.000. Então você precisa ter esse R$1.000 multiplicado por 6 vezes guardado lá para suprir você em alguma emergência. Quais emergências? Por exemplo, a Covid. Você perdeu o emprego, ficou doente, foi mandado embora. Qualquer tipo de emergência, você tem lá o seu custo de vida de 6 meses guardado. Isso é uma reserva de emergência. Isso aqui é você patrimonializar aquilo que você produziu. E o restante? Vai, pega esse dinheiro e começa um outro negócio. Caçou o javali, agora começa a trabalhar também caçando, sei lá, veado. Começa a trabalhar não só caçando, mas pegando aquela pele lá e revendendo. Abre uma empresa de pele, de javali, não sei. Investe em outras frentes, é isso que ele está dizendo aqui. Assim você vai pegando o seu dinheiro e vai patrimonializando ele. Por exemplo, você vai ter a sua reservinha assim, você vai pegar um dinheiro e vai voltar ele para a sua máquina continuar girando, certo?
multiplicando também, mas você também vai pegar e vai investir agora na bolsa de valores, vai investir em imóveis, vai entrar em sociedade com outras empresas, vai comprar algo para revender. Ou seja, você vai abrir uma outra frente, assim você vai criando agora. Você tinha uma máquina girando, lembra do bot, a teoria e a prática? Essa dependia de você. Isso era a sua renda ativa. Só que aqui não. Quando você começa a patrimonializar, você está começando a produzir a sua renda eterna. É assim que você produz ela na prática. Essa é a renda eterna que a gente falou na última aula. Para que você vai investir na bolsa? Para ela te dar uma renda eterna. E além de se tornar o seu patrimônio. Para que você vai comprar um outro imóvel? Porque ele é a sua renda eterna. Ele vai te aproximar da sua liberdade financeira. E aí você começa a patrimonializar. Então, o investimento é aquele que você vai fazer. Qual é? Que tipo? Mas eu faço o quê, pastor? Eu não sei fazer nada ainda. Eu faço o quê? Pesquisa, vê o que mais te chama atenção, o que você acha que você vai gostar de fazer, e é esse que você vai fazer. Tem gente que gosta de comprar casas, né? Guardadas as devidas proporções financeiras. Tem gente que gosta de comprar casa, tem gente que gosta de comprar carro. Tem gente que gosta de comprar relógio, tem gente que gosta de comprar outras coisas. Tem gente que prefere investir em negócios, tem gente que prefere investir lá no mercado financeiro. Tem gente que gosta de investir em empresas, se tornando sócio de outra empresa, abrindo várias empresas. Não importa o que você vai fazer. Você precisa fazer algo que você goste. Então, enquanto o mundo se chamar mundo, você precisa aprender a multiplicar e patrimonializar com aquilo que você está produzindo. Por quê? Porque tem gente que vai passar a juventude, vai passar a infância, vai ficar velho e não vai ter nada. Tem gente que nunca vai ter nada no seu nome. Por quê? Porque ela foi lá, caçou javali e comeu. Aí ficou com fome de novo, precisou ir lá e caçou o javali de novo, comeu ele todo de novo. Aí nasceu o filho, nasceu 2, 3, 4, 5 filhos. Agora um javali já não dá nem para ele se alimentar mais. Quem dirá para reinvestir esse javali? Então o que ele precisa fazer? Começar o quanto antes a produzir e multiplicar esse javali e patrimonializar ele, porque senão ele vai chegar na vida dele de aposentadoria, por exemplo, e ele não vai ter nem um lugar para ele morar, porque ele sempre foi consumindo tudo que veio até ele, tá bom? Esse foi então o quarto passo, trazer para algo tangível aquilo que você produziu, construindo reserva de emergências, fazendo investimentos, adquirindo bens. E quando eu estou falando bens, são bens que vão ser para você ativos e não passivos, tá bom? Tem uma diferença aí que eu posso explicar depois, mas, por exemplo, alguns bens que você compra, como, por exemplo, o carro que você anda, não é um bem que vai te gerar renda, ele só vai te consumir e ele vai te trazer só despesas. Então, não é esse tipo de compra que eu estou falando. Até o imóvel que eu citei aqui, eu falei, é um imóvel para você alugar e gerar renda para você. Então, é esse tipo de bens que eu estou dizendo que você precisa patrimonializar. Senão você vai sair por aí comprando carro, comprando sapato, comprando isso não é esse tipo de coisa, tá bom? Quinto passo para você conquistar a abundância financeira é compartilhar. Você precisa desse quinto passo na sua vida. Por quê? Porque você não pode ser uma represa. Você não pode ser o Mar Morto. Sabe por que o Mar Morto lá em Israel ele é o Mar Morto? Porque ele fica abaixo do nível do mar, se não me engano, mais de 500 metros abaixo do nível do mar. E tudo que desce, que corre para lá, morre nele. Toda a água daquela região que corre para lá, ela morre nele. Por quê? Porque ele é o lugar onde junta tudo e dali nada sai. Ele é o Mar Morto. Você não pode ser esse Mar Morto. Tudo que chegar até você, você precisa compartilhar. Você precisa ser um canal de bênção. Tem gente que fala assim, mas por que eu não prospero? Por que eu não consigo ter abundância financeira na minha vida? Porque Deus não vai canalizar as bênçãos e os recursos para o Mar Morto. Deus não vai canalizar a riqueza e a prosperidade para morrer lá no Mar Morto. Porque se você for o Mar Morto, vai parar tudo em você. Você retém tudo.
Aí você não dizima, você não oferta. Mar Morto. Você não abençoa ninguém e nem ajuda quem está precisando. É o Mar Morto. Vamos sair do âmbito financeiro. Você aprendeu a gerar todos esses recursos, mas você não ensina ninguém e nem compartilha esse conhecimento com ninguém. Mar Morto. Tem como prosperar desse jeito? Não tem. Não tem como prosperar sendo o Mar Morto. Sabe por quê? Porque o Mar Morto, lá é tudo morto. Você não consegue nem dar um mergulho lá, ou seja, lá não tem peixe, lá não tem nada. Por quê? Porque nada sobrevive no Mar Morto. Então Deus não vai canalizar a prosperidade e a riqueza que é dele para alguém que é assim, dessa forma como o Mar Morto, tá bom? Então, você precisa aprender a compartilhar as coisas que vêm até você. Tem gente que fala assim, eu quero prosperar, eu quero crescer financeiramente, eu quero viver essa abundância que a gente está falando aqui nesses desafios de 12 dias. Ah, você quer? Para quê? Tem gente que não sabe nem para que quer. Para que você quer esse dinheiro? Para que você quer essa abundância financeira? Qual é o propósito que você vai dar para isso daí? É para eu ficar tranquilo, nunca mais trabalhar, esquecer, fugir de todo mundo, não quero mais ver a cara de ninguém. Será que esse é o propósito que Deus quer que a gente dê para a riqueza, para a prosperidade, que Ele vai liberar sobre nossas vidas? Olha lá, vou voltar lá no versículo que eu abri essa aula aqui, tá? Depois a gente continua aqui no passo 5. Olha só, Salmo 112, de 1 a 3, fala: Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a justiça permanece. Você acha que essa figura que o Salmo 112 está dizendo aqui é alguém que vai pegar essa prosperidade, essa riqueza e vai sumir no mundo e vai se esquecer de todo mundo e vai focar somente em si próprio? Então você precisa saber para que são as riquezas, por que um cristão precisa visar, procurar, buscar essa prosperidade para cumprir o seu propósito. Para cumprir o seu propósito de vida. Você tem um propósito de vida. E, por exemplo, a riqueza, a prosperidade pode, primeiro, te liberar para ir viver esse propósito e cumprir ele. E outra, potencializar ele. E outra, ajudar você a potencializar o propósito de outras pessoas. Agora tem gente que fala assim: não, filho, pode ficar tranquilo, tudo que eu tenho é seu. Se os seus pais disseram isso para você, tudo que era deles era seu também, você pode ter sido enganado. E se você fala isso para os seus filhos, talvez você está também enganando eles. Porque se você fala isso, eles vão crescer com um sentimento de que eles não precisam conquistar nada. Então você precisa fazer o que para os seus filhos? Ensinar eles a conquistar as coisas. Ensinar, porque assim eles vão valorizar primeiro de tudo, né? Ensine para eles que eles não só têm aquilo que eles conquistaram. Assim eles vão ter desejo de aprender, principalmente, esses passos aqui de conquistar, de estudar, de multiplicar, de patrimonializar e de compartilhar. Para que quando os seus filhos tenham 30 anos, eles tenham mais patrimônio que você. Não queira que os seus filhos fiquem dependentes da herança que você vai deixar. Se é que você vai deixar alguma herança. Não sei como que foi com você, mas os seus pais deixaram alguma herança para você? A vida que você está vivendo, ela está mostrando que você vai deixar alguma herança? Então ensine os seus filhos a dar esses passos também. Fala para ele, ó, o que eu tenho é meu, você vai ter o que você trabalhar para você conquistar. Você precisa ensinar eles a conquistar a liberdade financeira deles, desde pequenos. O terceiro, ou melhor, o quinto passo é esse: compartilhe. Compartilhe o conhecimento, compartilhe a prosperidade, compartilhe com outras pessoas aquilo que Deus está te usando como um canal, a sabedoria. Compartilhe a fé, compartilhe tudo. Passo 6. Qual que é o sexto passo?
Sexto passo é desenvolva a mentalidade de abundância. A gente falou da mentalidade nas primeiras aulas, mas eu vou voltar nesse passo aqui. Desenvolva a mentalidade de abundância. Por quê? Porque se você não tiver uma mentalidade correta, você pode fazer os outros passos todos que não vai dar certo. A mentalidade de abundância, ela busca o equilíbrio interior, não é dinheiro, não é riqueza material. Ela está incluída, mas não é só ela. A mentalidade de abundância valoriza o processo. Qual é o processo? É o autoconhecimento, é o desenvolvimento pessoal. A mentalidade de abundância sabe que você precisa crescer espiritualmente, que você precisa crescer emocionalmente, que você precisa crescer em todas as áreas para que você de verdade seja alguém abundante. A mentalidade de abundância, ela coloca energia aonde? Quem tem essa mentalidade coloca a sua energia em cumprir o seu propósito de vida. Só que ele faz isso sabendo que ele vai cumprir o propósito de vida e também vai ter um retorno financeiro. Por quê? Tem gente que é iludido demais, queridos. Tem gente que fala assim, não, eu vou viver da obra. Aí sai fazendo a obra. E quando eu digo fazer a obra é falar de Jesus, evangelizar. Tem gente que foi chamado para isso. Tem gente que tem o apoio ministerial das suas igrejas, por exemplo. Mas tem gente que ele não tem apoio nenhum e ele acha que ele vai viver de vento. Você vai fazer a obra? Faça. Pregue sim, evangelize sim, saia por aí falando de Jesus sim, mas e a família lá? Quem vai dar de comer? Então você precisa saber que você tem que fazer o seu propósito de vida e ter o retorno financeiro para dar o suporte que você precisa para isso. Você precisa dar o suporte para sua família, porque Tiago fala assim, aquele que negligencia os da própria casa é pior do que o descrente, negou a fé. Então você está querendo sair para ganhar o mundo e está negligenciando os da própria família. Isso não é o comportamento correto de um cristão. Negou a fé, o apóstolo Tiago diz, negou a fé. Então você precisa saber que você vai cumprir o seu propósito, tendo retorno por isso, para você poder dar o suporte para a sua família. Então, a mentalidade de abundância, ela não luta por riqueza. Ela não vai lutar por riqueza, o seu propósito não tem por finalidade acumular dinheiro em si, ele é o seu propósito de vida, mas ele precisa te dar o seu retorno. Você precisa aprender a monetizar dentro do seu propósito. Como assim, pastor? Eu posso dar vários exemplos para você. Por exemplo, alguém que tem um propósito de ensinar as pessoas, por exemplo, sobre casamento. É o propósito dele. Ele teve uma história de superação lá no casamento, aprendeu muito, passou por situações muito complicadas e aí esse casal cresceu e superou. E hoje em dia, Deus levantou esse casal para ajudar outros casais. E aí, o que eles precisam fazer? Sair cumprindo esse propósito, levando essa mensagem deles. Como eles vão levar essa mensagem? Muitas vezes eles têm que ficar se deslocando, ficar indo dar palestras, pregar em eventos, né? Realizar eventos e tudo mais, atender outros casais em dificuldade. Como que eles vão monetizar esse propósito deles? É simples. Não precisa abandonar o propósito e nem abandonar, por exemplo, a família, os filhos, não dá lá a estrutura que eles precisam. Você vai monetizar. Como que você vai fazer isso? Pode escrever um livro que vai ainda ajudar outras famílias, outros casamentos e vai trazer o recurso financeiro que eles necessitam para cumprir esse propósito. Só que tem gente que fala, não, tem que vir de Deus. Deus tem que mandar o corvo aqui com o pedaço de carne, porque senão não é o meu propósito, senão eu estou fazendo por dinheiro. Não, querido, não é assim, você precisa abrir a sua mente. Quem tem a mentalidade de abundância entende que a riqueza, ela vem como resultado da energia que você coloca naquilo que você está fazendo. A mentalidade de abundância se conecta à energia de troca que o dinheiro é. Se você pegou as primeiras aulas, eu já expliquei isso. O dinheiro é essa energia de troca. Você precisa do meu serviço, então você me dá um pouco da energia que você empregou lá para ganhar esse dinheiro, eu te entrego o meu serviço e depois
essa energia que eu entreguei para você como meu serviço, eu vou empregar esse dinheiro lá em outro lugar e aí vai. Quem tem essa mentalidade de abundância se conecta com essa energia e não ao dinheiro como algo físico para se apegar e ficar igual o tio Patinhas, nadando lá nas moedas lá do cofre. A mentalidade de abundância jamais coloca o dinheiro acima das relações humanas. Não pode colocar. O dinheiro jamais pode estar acima das relações humanas. Tem gente que, como que ela faz? Ela ama coisas e usa pessoas. Esse é alguém que colocou o dinheiro acima das relações. Ama coisas e usa pessoas. Quando eu comecei, por exemplo, a abrir a minha casa para receber as famílias, para falar de Cristo para elas, o que acontecia? Principalmente eu e a minha esposa, a gente era novo de casado, a gente tinha mobiliado a nossa casa e tal, e as pessoas chegavam e as pessoas colocavam o pé no sofá, colocavam o pé na parede, as crianças subiam no sofá, derramavam as coisas, e aí isso gerou incômodo em nós. Só que a gente precisou aprender a não colocar o dinheiro, ou seja, as coisas materiais, acima das pessoas. Lógico, se as pessoas ajudarem com a educação, é bom, muito bom isso. Mas quando não acontecer, a gente fica com as relações humanas, com as pessoas. Por quê? Porque o dinheiro serve para isso, para você ir lá depois mandar limpar, comprar outro que quebrou, e aí vai e você continua cumprindo o propósito de Deus. Então, você precisa aprender que nesse processo de abundância, se você não aprender a amar pessoas e usar as coisas, por exemplo, você vai lá e pega o seu carro e ninguém pode entrar no seu carro porque senão vai sujar, porque senão isso, não pode sentar no seu banco, não pode sentar de calça jeans porque senão vai rasgar o banco e isso e aquilo outro. Não pode levar 3 pessoas para a igreja porque senão vai estourar a suspensão. É melhor você pegar esse carro seu e botar ele na cama para dormir com você. Porque você está amando coisas e usando pessoas. Então, esse processo está errado. Quem tem uma mentalidade de abundância sabe que o dinheiro não é a solução de todos os problemas, mas agradece e comemora cada nova conquista, cada novo ganho que tem, que possui. A mentalidade de abundância busca a riqueza do reino de Deus primeiro. Busca o conhecimento, busca aprender sobre como fazer, ou seja, estuda, aprende sobre investimento, aprende sobre como crescer o seu negócio, aprende como prosperar da forma correta, sem sair dos princípios bíblicos, sem enganar ninguém, sem dar jeitinhos. A mentalidade de abundância aprende com outras pessoas que já tiveram sucesso. Ela aprende a modelar. Olha para alguém, admira aquela pessoa, não inveja ela pelo que ela tem, pelo que ela conquistou, mas aprende, procura saber o que ela fez para ter aquele resultado e faz também. Quem tem a mentalidade de abundância, de uma forma ou outra, sempre vai colocar todos esses passos aqui em ação. E para a gente encerrar, para entrar aqui no final, no último passo dessa aula, para você conquistar a abundância financeira, esse é talvez um dos mais importantes, não vou dizer o mais, mas um dos mais importantes desses passos que eu falei hoje para vocês aqui. Qual é o passo? Realize o que queima no seu coração. Só faça aquilo que queima no seu coração. Não faça nada por dinheiro, não faça nada por ganância, não faça nada para agradar outras pessoas. Só faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Como que eu sei, pastor, se realmente isso é o meu propósito? Se você fizer, isso te der paz, pode fazer tranquilo. Mas se você não tem paz, não faça. Enquanto você insistir em fazer esse trabalho aí, que não está no seu coração, você vai fazer de qualquer jeito, você vai fazer de má vontade, você não vai fazer com amor, você não vai se dedicar o suficiente, você vai ficar insatisfeito, seu patrão vai ficar insatisfeito, você precisa fazer aquilo que queima no seu coração. A nossa caminhada profissional, ela é um caminho para conquistar a abundância.
a prosperidade, a riqueza. A sua caminhada profissional também pode ser um caminho. É um caminho mais longo? Às vezes é, mas é um caminho. Agora eu pergunto para você, você está trabalhando aí, está numa profissão, está exercendo uma profissão, às vezes CLT, registrado, ou não também, está empreendendo em alguma coisa por oportunidade. Você é apaixonado, você ama o que você faz? Será que você ama isso que você faz? Quero perguntar para você algumas coisas. Você faria isso daí até de graça? Como eu estou ensinando para vocês aqui, você ensinaria algo de graça? Ou melhor, você faria esse trabalho que você faz aí de graça? Porque esse aqui poderia ser um curso pago. Isso aqui poderia ser um curso pago, mas eu estou fazendo ele porque eu gosto de ensinar. Porque esse é o meu propósito. Então eu faço de graça. Faço recebendo, mas faço também de graça. Então essa nossa caminhada profissional, ela é um caminho. Mas você é apaixonado por isso que você está fazendo? O que você faz hoje queima no seu coração de verdade? Será que isso queima no seu coração? Você só está fazendo porque foi uma oportunidade de ganhar um dinheiro? Ou foi porque a vida te levou nesse caminho aí, hoje você não sabe o que fazer para sair dele? Quer dizer para você que ninguém vai ficar rico, ninguém vai prosperar juntando moedas, mas buscando a paixão que queima no seu coração, o seu significado e o seu propósito de vida. É isso que vai te fazer prosperar. Enquanto você fizer o que faz só por dinheiro, mas eu ganho até bem, pastor, mas o que está no meu coração é fazer outra coisa. Fica tranquilo, você não vai prosperar enquanto estiver juntando só moeda. Ó, o Francisco falou aqui, trabalha com higienização. Ele falou, quando eu estou higienizando lá o sofá do cliente, é como se eu estivesse fazendo no meu. Não importa qual é o seu trabalho, o que você faça, desde que você faça com o seu coração. Será que você está fazendo realmente com o seu coração ou está só juntando moedas nisso daí que você está fazendo? Quando você está buscando o significado da sua vida, o seu propósito, cumprir o seu chamado ali, você vai fazer aquilo com todo o seu coração, com toda a sua força. E aí você realmente está cumprindo esse propósito seu? Você está fazendo o que você ama? Você escolheu a sua profissão apenas pela remuneração ou porque isso tinha um significado para você? Você precisa perguntar essas coisas. Você se sente feliz? Você se sente realizado quando o seu trabalho abençoa a vida de alguém? Isso te deixa realizado? Você fica satisfeito? Você se sente realizado quando você faz o seu trabalho e aquela pessoa fala, nossa, ficou muito bom e tal. Ou você fala, não, eu quero só o dinheiro e pronto. Não precisa nem me falar o que você achou. Se você acha que você, até hoje, estava só juntando moedas e não fazendo esse passo 7 aqui, que é realizar o que queima no seu coração, ou seja, fazer aquilo que de verdade queima no seu coração. Não, pastor, eu estava só juntando moeda. Não estou fazendo nada que queima no meu coração. Eu quero falar com você de 3 pilares. 3 pilares para te ajudar a se conectar com isso que está queimando dentro do seu coração, mas que às vezes você acha que não tem reconhecimento financeiro, tá? Então eu vou te ajudar. Às vezes é o seu próprio chamado, o seu propósito. É isso que está queimando no seu coração, mas você não consegue ver como que você vai fazer isso. Anota aí então esses 3 pilares para a gente terminar essa aula de hoje aqui. Primeiro pilar, que você precisa para conectar a sua paixão com o reconhecimento financeiro. Primeiro pilar é saber fazer. Isso até pode estar queimando no seu coração, irmãos. Mas você sabe fazer? Pode até estar queimando no seu coração, mas você se preparou para fazer? Se capacitou? Você estudou o necessário e praticou? Você aplicou aqui a teoria do bote nisso? Se queima no seu coração, o mínimo que você deveria ter feito até hoje era aprender a fazer. Então, esse algo aí que queima no seu coração, que você pode até dizer, não, isso é o meu chamado, é o meu propósito, ou é a minha profissão, ou é o trabalho que eu amo fazer. Você é bom nele? Então reconheça e valorize o conhecimento que você tem, os dons que você tem
e avalie. Porque o primeiro pilar para você conectar a sua paixão com o reconhecimento financeiro por isso é saber o que você está fazendo. Pastor, eu até sei um pouquinho, mas eu tenho certeza que é isso que eu gosto. Então, tudo bem, não tem problema, mas você vai precisar ser bom no que você está fazendo. Vai precisar aprender mais. Então, precisa de mais o quê? Os dois remos lá, ó, da teoria, do estudo e da prática. Você precisa desses dois remos. Mais ainda. E aí você coloca o terceiro passo sobre eles, que é o quê? Multiplicar isso, para você ficar bom no que você está fazendo. O segundo pilar para você conectar sua paixão com o reconhecimento financeiro no que você faz. Você precisa amar o que você está fazendo. Primeiro é saber fazer. Segundo, amar fazer. Você gosta do que você faz? A gente falou disso no passo 6. Fazer o que queima no seu coração. Foi no passo 6? Não, foi no passo 7. Fazer o que queima no seu coração é isso. Ser apaixonado pelo que faz. Ou então você não vai ter o retorno que você poderia ter se você fizesse isso com todo o seu coração. Quando você ama o que você faz, você se dedica, você caminha uma milha a mais. Você precisa aprender uma coisa. Tem um livro que ele fala assim, eu me esqueci o livro, eu acho que é... Mas, enfim, o que ele fala? Para você avaliar mesmo se você ama fazer aquilo, vê se você está disposto a caminhar uma milha a mais. Ou seja, você fez um trabalho, ele não ficou 100%, mas já deu seu horário, mas já cumpriu a sua cota, já chegou, já recebeu por aquilo. Não, eu vou caminhar uma milha a mais, eu vou fazer algo a mais para aquilo ficar 100%, para eu dar o meu melhor naquilo. Eu sei que eu não dei o meu melhor ainda, então eu vou às vezes ter um pouquinho de prejuízo, vou gastar mais tempo, mas eu vou dar o meu melhor, ou seja, caminhar uma milha a mais. Isso é um sinal de que você ama fazer aquilo. Porque se você não fizer com o amor que precisa ser feito, com a dedicação, com o zelo, você não vai ter o resultado que deveria ter. Às vezes você está fazendo, você acha que ama, mas não ama, então você faz de qualquer forma. E o resultado que você tem também é mais ou menos. E por último, o terceiro pilar é esse que a gente estava falando. Ganhar dinheiro fazendo. Primeiro é saber fazer. O segundo, amar fazer. E o terceiro, ganhar dinheiro fazendo. Então você precisa encontrar uma forma de monetizar o seu conhecimento e o seu talento. No que você é bom? O que você sabe fazer? O que você ama fazer? Então agora você precisa achar uma forma de ser pago por isso. Mas pastor, é o meu ministério, eu amo fazer e sou bom em fazer. Mas você precisa monetizar isso, porque senão você vai ter que parar de fazer isso para ir trabalhar. Mas é o meu propósito, é ajudar outras pessoas. Tudo bem, mas se essas pessoas não te recompensarem pelo que você está fazendo, você vai ter que deixar de ajudar essas pessoas e trabalhar das 8 às 18 para alguém. Porque você precisa sustentar uma casa, uma família. Então, aqui está a chave para você descobrir o seu propósito. Saber fazer o que você ama fazer e aquilo que pode ser o seu sustento. Isso aqui está uma chave. Tem mais coisas, mas isso aqui é o básico para você saber se você está cumprindo o propósito que Deus tem para sua vida. Tá bom? Então esses 3 pilares vão te ajudar a dar esse 7º passo aqui, que é realizar o que queima no seu coração. E aí, queridos, a gente completa aqui os 7 passos para você conquistar a abundância financeira. Quais são eles? Vou recapitular. Estudar. É o remo do lado esquerdo aqui, ó. Estudar. Depois vem conquistar. É você ir para ação, começar a prática. Aí você pratica e estuda. Pratica, estuda. A teoria do bote. Você dá uma remada de um lado e outra remada do outro. E aí vai. Quando você vê que esse bote já está andando, mas não está da forma que você gostaria, terceiro passo, multiplicar. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um pouquinho do resultado que você teve e vai pôr mais força ainda, mais dedicação, mais empenho para ele avançar mais rápido.
Depois você vai, quarto passo, patrimonializar, trazer aquilo do seu esforço para algo tangível. Você vai investir em reserva financeira, você vai investir em outros negócios, você vai investir na bolsa de valores, você vai comprar, vai entrar como sociedade em outras empresas, vai comprar imóveis, ou seja, você vai estar tirando aquilo de algo intangível, que é o seu esforço, aquela máquina que está girando, e vai trazer isso à existência. Quinto passo, você vai compartilhar o que você está recebendo. Não somente de bens, como sendo um canal de bênção da prosperidade de Deus para alcançar outras vidas, mas também de conhecimento, de sabedoria e de instrução. No sexto passo, você vai desenvolver ainda mais a sua mentalidade de abundância, sabendo que o dinheiro vai vir por uma consequência de coisas que você está fazendo, de viver o seu propósito, de ajudar pessoas, de ser um canal de bênção. É daí que vai vir o dinheiro. Mas ele não está acima do seu chamado e do seu propósito e nem das pessoas. E o sétimo passo é esse, onde você vai de verdade fazer somente o que queima no seu coração. E aqui eu dei para vocês os 3 pilares para você descobrir aqui, ou pelo menos para iniciar a sua caminhada dentro do propósito que você tem de vida. Saber fazer, amar fazer e ganhar dinheiro fazendo. Tá bom? 3 pilares aqui dentro desses 7. Sexta aula do nosso desafio de 12 dias. Quero saber se você está absorvendo, se você está conseguindo mudar a sua mentalidade. Eu quero que você me dê um feedback disso agora. Quero que você me dê um feedback. Eu vou deixar aqui nessa aula uma tarefa extra para você, fora a tarefa que está lá dentro da plataforma que você precisa fazer. Eu vou deixar uma tarefa extra. Eu quero saber o que você já conseguiu mudar na sua vida. Eu quero que você me dê um depoimento aí do que você está recebendo nesse desafio, de como está sendo para você. Ele pode ser escrito, ele pode ser em vídeo, se você tiver coragem de me mandar lá no WhatsApp, ou ele pode ser lá no Instagram, tá bom? Acessa lá o meu Instagram, você vai me achar lá no Instagram e você vai deixar lá um depoimento, lá um comentário, tá bom? Vamos fazer o combinado? Deixa pra mim um feedback, nós estamos no meio da jornada. Se você falar, eu não tô mudando nada, eu não entendi nada até agora, já estamos na aula 6, aí eu vou falar assim, então é melhor a gente parar por aqui. Mas se vocês falarem, não, eu tô entendendo, já mudei isso, já mudei esse, a outro algo aqui na minha vida, já tomei essa atitude aqui, já tô fazendo isso, já tô fazendo aquilo, me dê um feedback e eu vou falar, então vale a pena a gente continuar aqui, tá bom? Quero saber de vocês o que vocês estão levando para casa aí de aproveitamento desse desafio de 12 dias. Estamos entrando agora na segunda etapa, nessa reta final do nosso desafio. E somente os comprometidos realmente vão até o fim. Então, se você está até aqui, meus parabéns para você, porque você de verdade está comprometido em mudar a sua mentalidade financeira. Talvez muita gente entrou aqui achando que ele vai dar a fórmula mágica. Vamos lá assistir a primeira aula, segunda, talvez a terceira, e a gente pega a fórmula mágica e vai sair, ser feliz e enriquecer. Não é assim. Quem não é constante no aprendizado não vai ser constante na prática e não vai ter resultado. E aí não tem o que multiplicar. Tá bom? Não esquece, entra lá na plataforma para fazer as tarefas. Se você não tem o acesso ainda, tá na descrição do vídeo o link para se cadastrar e na bio do Instagram também. Te vejo amanhã em nome de Jesus. Tchau!